Em 1901, um homem gastou praticamente tudo o que tinha para comprar um farol isolado, numa ilha batida por tempestades, na costa da Escócia. 3 dias depois de se mudar, ele simplesmente sumiu. Sem corpo, sem pegadas, sem sinal de fuga. O que ficou para trás foi um farol trancado por dentro, 3 objetos impossíveis de explicar, e um diário com uma última frase que parece saída de pesadelo. Hoje eu vou te contar a história do homem que comprou um farol. E talvez nunca tenha saído de lá. No início do século XX, na costa rochosa da Escócia, existia um farol considerado maldito pelos pescadores. A torre era alta, branca, sempre envolta em neblina, e a única forma de chegar até lá era por barco, quando o mar deixava. O faroleiro anterior havia sido encontrado morto em circunstâncias pouco claras. E o farol ficou fechado por meses, até que um comprador misterioso apareceu. Esse homem, de meia idade, sem família conhecida, vendeu tudo o que tinha na cidade para adquirir o farol. Assinou os papéis, levou poucos pertences, alguns livros, um relógio antigo de bolso e um diário novo. Disse que queria silêncio e distância de todo mundo. Ninguém imaginava que seriam literalmente as últimas palavras que ele diria naquela cidade. Nos 2 primeiros dias, pescadores que passavam ao longe juram ter visto luz na janela do farol, mesmo fora do horário usual. Às vezes, um clarão forte varria o mar como se ele estivesse testando o feixe de luz toda hora. Em outras, a lanterna parecia girar mais lentamente do que o normal, como se alguém estivesse distraído, ou olhando fixamente para algo no escuro. Na 3ª noite, o mar ficou especialmente agitado. Um pescador relatou ter visto por um instante a luz do farol apagar completamente e depois acender de novo, não com o brilho branco normal, mas com um tom levemente esverdeado, como se algo estivesse errado com a lente ou com aquilo que passava diante dela. Na manhã seguinte, não havia mais sinal do novo dono. A luz do farol estava apagada, a fumaça da chaminé tinha desaparecido, e o silêncio em volta da ilha parecia mais pesado que o normal. A guarda costeira foi chamada. Quando finalmente conseguiram desembarcar na rocha escorregadia e subir até a porta, encontraram algo estranho. A porta principal estava trancada por dentro. Não havia sinais de arrombamento. Por fora, nada quebrado, nada fora do lugar. Era como se o faroleiro ainda estivesse lá dentro, dormindo tranquilo. Só que quando abriram a porta, não havia ninguém. Por dentro, o farol parecia congelado no tempo. A mesa da cozinha ainda tinha um prato sujo. A cadeira estava ligeiramente afastada, como se alguém tivesse se levantado às pressas. No quarto, a cama desarrumada dava a impressão de que ele tinha acordado no meio da noite. Não havia mala pronta, roupão jogado no chão. Nada que indicasse uma fuga planejada. Subindo a escada em espiral até a lanterna, a cena ficava ainda mais estranha. Não havia qualquer sinal de luta, nem sangue, nem marcas no chão. Só 3 coisas chamavam a atenção. Um relógio de bolso parado em uma hora muito específica, um mapa rabiscado com uma rota traçada sobre o mar e um diário aberto com apenas algumas páginas preenchidas. O relógio parecia ter parado exatamente às 3h13 da madrugada. Ninguém sabia se era a hora do desaparecimento, ou apenas o momento em que a velha engrenagem quebrou. O mapa, por outro lado, era estranho demais para ser coincidência. Sobre ele alguém havia desenhado uma rota que saía do farol e seguia mar adentro, até um ponto no meio do nada, sem ilha, sem rocha, sem naufrágio registrado. Mas o mais desconfortável era o diário. As primeiras páginas eram quase banais. O vento, o som do mar, a sensação de paz. Depois, começavam frases soltas sobre passos na escada de madrugada, batidas na porta quando não havia nenhum barco, e um brilho vindo do mar quando o farol estava apagado. A última página, porém, tinha apenas uma frase, escrita com a caligrafia mais tremida de todas. Ele está tentando entrar. O caso foi arquivado como desaparecimento, talvez suicídio, talvez acidente. O farol ficou fechado por anos, trocando de administração, até que, na década de 1970,
Uma carta adormecida em um depósito público finalmente foi aberta. Era uma carta registrada, oficial, endereçada a uma pessoa que não existia. O destinatário tinha o mesmo sobrenome do faroleiro desaparecido, mas com uma data de nascimento posterior ao ano da morte estimada. Era como se alguém, em 1901, tivesse escrito para um parente que só nasceria décadas depois. Na carta, o remetente dizia: "Se você está lendo isso, significa que ele ainda não saiu do farol. Não suba sozinho. Curiosos são teimosos." Em 1971, um funcionário encarregado de revisar esses arquivos decidiu ir até o farol, que, mais uma vez, estava desativado. Levou a carta consigo, contou a história a 2 amigos e tomou um barco numa tarde nublada. Ele deixou registrado a hora em que partia, mas não registrou a hora em que voltaria, porque ele nunca voltou. O barco foi encontrado dias depois, preso entre rochas não muito longe da ilha. Embarcação vazia, sem sinais de luta, sem colete de salva-vidas jogado, sem sangue. A única coisa que parecia fora do lugar era um envelope encharcado no fundo do casco, contendo uma cópia da carta que ele havia levado. A mesma caligrafia, a mesma frase de aviso. Desde então, o farol virou lenda local. Para alguns, é só uma sequência de acidentes ampliados pela imaginação. Para outros, o relógio parado. O mapa para um ponto inexistente no mar e a carta para alguém que ainda não tinha nascido são peças de um quebra-cabeça muito maior. As teorias vão de cultos secretos usando o farol como ritual, até algo ainda mais estranho. A ideia de que naquela torre, em certas noites de tempestade, alguma coisa, do lado de fora da realidade, encosta na nossa, e que de vez em quando alguém abre a porta. Se você recebesse hoje uma carta avisando para nunca subir sozinho em um farol específico, você obedeceria ou iria pela curiosidade? Comenta farol aqui embaixo se você acha que essa história ainda esconde coisa que não veio a público. E se quiser mais casos assim, se inscreve no canal porque tem muito mistério real que ainda não saiu da escuridão.